Glória a Deus, a paz do Senhor para todos. Uma mensagem de Deus ao seu coração a respeito do Deus invisível. Glória a Jesus. O Deus invisível para com os judeus e também para com os pagãos. Era um problema sério quando os judeus se reuniam para assim adorar a Deus. As outras nações sempre questionava diante dessa situação do Deus invisível. Até os dias de hoje a gente é costumeiro a sempre dizer assim: olha, me mostra, eu só acredito vendo. Não só o brasileiro, como toda a humanidade, desde o tempo dos primórdios, a questão era essa: o Deus invisível. Analisando a palavra do Senhor, encontramos no primeira epístola de João, capítulo de número 4, versículo 12, um texto que aborda de uma maneira brilhante para com esse momento: o Deus invisível. Há três maneiras de como ele se revela para a humanidade. Os pagãos diziam: mostra-me o teu Deus, e nos basta. E eles diziam que um Deus que não tinha boca, um Deus que não tinha olhos, um Deus que não tinha ouvido, como esse Deus poderia ver o sofrimento do povo? Como esse Deus poderia ouvir o clamor desse povo? E como esse Deus poderia responder o clamor desse povo? Os judeus ficaram muito, mas muito chateados com tantas chacotas do povo pagão, que o salmista, em uma ação profética no Salmo de número 115, ele responde: as nações perguntam onde está o seu Deus. Mas o Deus dele tem olhos, mas não vê. Tem boca, mas não falam. Tem ouvidos, mas não escutam. Tem pés, mas não andam. Mas o nosso Deus, aleluia, Javé, o Jeová Rafá, o Jeová Nissi, o Jeová Sabaote, o Jeová da guerra, o Jeová da paz, o Jeová da providência, o Jeová Deus conosco, Emanuel. Ele tem ouvidos e ouve a nossa oração. Ele tem olhos e vê, aleluia, o nosso sofrimento. Ele vê a nossa, aleluia, a nossa vida, porque nada, absolutamente nada, sai do controle de Deus. Os olhos de Deus estão como chama de fogo sobre toda a terra. Nosso Deus tem boca e fala ao coração do seu povo. Então, nesta palavra, eu gostaria de compartilhar com você dois princípios básicos da revelação de Deus. Do Deus invisível que se tornou-se visível. A ponto do capítulo 1, versículo 18 do livro de João. O próprio João, ele começa a sua narrativa dizendo que ninguém jamais viu a Deus. Mas quando ele chega à sua epístola no capítulo 4, versículo 12, ele tem uma direção maravilhosa para com a nossa vida. Venha comigo, capítulo 3, versículo 16 do livro de João. Ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus invisível tornou-se visível. O apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 1, versículo 15, ele fala que o Jesus, Senhor Jesus, se tornou-se visível aos olhos dos seres humanos, daquilo que era o Deus invisível. Se lembra que o próprio Jesus, ele toma responsabilidade, diz para si, diz que o eu sou, aleluia, é que falo contigo,
O eu sou, tem o poder para perdoar pecados. Então, dentro dessa palavra, Deus tornou-se visível na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Compartilhando com você desta palavra, o Deus que o povo não via e ainda dizia para com os judeus que como adorar um Deus que ninguém vê. Num certo momento, Alexandre o Grande, em sua conquista, em sua peregrinação em busca faminta, sedento por terra e poder e fama, ele conquista Jerusalém e chega diante do templo, entra e procura o Deus de Israel. Porque onde eles entravam, nos templos pagãos, ele derrubava o Deus daquele país, daquela nação, e dizia que tanto derrubou, destruiu aquela nação, ou derrotou aquela nação, como também derrotou o Deus dele. Mas quando ele entra no templo em Jerusalém, ele não encontra ali uma estátua, porque o nosso Deus, aleluia, é Deus que o ser humano tem que adorá-lo em espírito e em verdade. Deus, ele é espírito, conforme o próprio João fala. Glória a Deus. Deixa lá narrado no capítulo 4, onde Jesus está naquele momento com a samaritana ali no poço de Jacó, e ela diz que para os antigos adorar a Deus ou no templo ou em cima lá no monte, mas o próprio Jesus disse: chegará o tempo que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Então, em Jesus é manifesto Deus invisível no Deus visível. Mas, para a gente estar fechando essa mensagem de uma simples edificação para a sua vida, para você que me escuta, você que me dá a sua atenção, que recebe esta palavra para a glória de Deus. A segunda forma que Deus invisível, Deus Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Sabaoth, aquele que o próprio Moisés disse: mostra-me a tua glória e me basta. E Deus disse para Moisés: Moisés, se você me vê passando sobre a pedra. Mas também Deus disse: aquele que me vê, ele morre. E um dia, Filipe e Tomé, em uma questão de interrogação diante de Jesus, disse: mestre, mostra-nos o Pai e nos basta. Aleluia. E Jesus disse: Tomé, há tanto tempo que eu estou contigo, oh glória a Deus, mostra-me o Pai e nos basta. E o próprio Deus encarnado estava com ele ali dia após dia. E para você, meu amado, que me escuta nesse momento, o que é que está faltando para você, com os olhos espirituais, ver esse Deus tão poderoso? A fé vem por ouvir, pelo ouvir a palavra de Deus, a pregação do Evangelho de Deus. E a segunda, glória a Jesus, é quando o evangelista João, ele, no capítulo 4, versículo 12, ele expressa que o amor de Deus aplicado em nossa vida, possamos levar esse evangelho às criaturas, às pessoas, às ovelhas perdidas da casa de Israel, e que eles vejam em nós, oh glória, o amor de Cristo. Como essas pessoas um dia reconheceram aqueles que pregavam a Cristo, falavam do Evangelho de Cristo como verdadeiros cristãos. Então esta palavra que chega ao teu coração neste momento, eu finalizo essa mensagem com esta ação. Onde aconteceu há 12.000 anos atrás, muito nos esperava, até os judeus não esperavam, mas o Messias veio, contrariando
toda a regra e visão humana, pensando que ele ia nascer num castelo, ia ser um guerreiro. E foi um dos maiores guerreiros, porque a peleja dele não foi armada. A peleja que o Senhor Jesus teve foi, aleluia, de vida, doação de vida, palavra, obra, aleluia, testemunho. Então que a nossa vida, aleluia, que este povo, este mundo que está aí perdido, cambaleando, feito um bêbado, possa ver em nós Cristo Jesus, o Deus invisível, os Deus que os pagãos não aceitavam, porque era Deus invisível, tornou-se visível em Cristo. O mundo de hoje, ele é muito de analisar as coisas, investigar as coisas, ver se realmente é assim. Quer dizer, são próprios cientistas da sua própria vida. Mas aceitar a Jesus Cristo é um ato de fé. Então creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, através dos milagres, através de uma cura, através da manifestação do poder de Deus sobre a sua vida, através de nós. Que este povo que está aí no dia de hoje veja em nós verdadeiros cristãos, conforme muitos viram em Jesus, viram nos apóstolos, que eles também possam ver em nós hoje verdadeiros cristãos. O Deus invisível se fez visível em Cristo, Colossenses 1,15, agora se faz visível em nós, se amarmos uns aos outros. 1 João, capítulo 4, versículo 12. Que Deus ricamente te abençoe. Aleluias.